É uma pergunta interessante, porque eu sou jornalista de formação. Comecei no início dos anos 90 atuando na área, depois de estagiar em vários veículos, tanto do terceiro setor, trabalhei em ONGs como jornalista, quanto da grande imprensa, né, em revistas de grande circulação, como Veja, Ellen, revistas da editora Abril. Mas nesse processo profissional eu descobri que eu tinha mais interesse na pesquisa e acabei buscando uma formação em ciência política. Então, o meu mestrado e doutorado foram me levando para a área mais da pesquisa acadêmica. Então, eu dei uma volta desde a minha origem profissional como jornalista para chegar a estudar a comunicação como objeto, especialmente a comunicação política, que sempre me interessou muito as questões da política. Então, a formação me levou para a ciência política e a ciência política me trouxe de volta para a comunicação. Quando eu fiz concurso aqui na FCS, já tinha tentado alguns concursos em ciência política, na área de pesquisa, mas o concurso em 2003, se eu não me engano, foi na área de novas tecnologias da comunicação. Então, naquele momento já, você tem uma convergência das questões da política na direção da comunicação nas redes sociais, da comunicação na internet. Aí isso se transformou num novo objeto, numa nova fronteira nos estudos de comunicação política que eu já vinha desenvolvendo. Então, eu entro na UERJ pela porta da pós-graduação, né? Ou seja, eu fiz esse concurso muito pensando nessa afinidade, nessa interface, em levar esse objeto de pesquisa para a pós-graduação, que naquele momento estava iniciando o mestrado em comunicação na UERJ, ele é de 2002. E só nesse momento, então, que um projeto antigo, né, que o Ronaldo Delau já tinha participado, muito por iniciativa do Ronaldo, do Márcio Gonçalves, esse mestrado se concretiza e começam a chegar novas pessoas. No mesmo concurso em que eu passei, também passou o Vinícius Andrade Pereira, com esse foco nas tecnologias. E então eu posso dizer isso, que eu entrei na UERJ pela pós-graduação e aos poucos eu fui abraçando o conjunto das atividades da universidade, né? Hoje em dia eu tenho muito prazer em dar aula para graduação e é uma das coisas que me realiza profissionalmente. Eu estava no mercado e aí aconteceu um episódio curioso, que eu estava trabalhando como se diria hoje, o jornalismo feminino, no caderno Ela, do jornal O Globo. E durei muito pouco nessa função. Eu percebi que o jornalismo de redação tinha um ritmo muito frenético para mim. E no momento da minha demissão, isso apareceu, né? Ou seja, a editora que me demitiu falou: você é muito séria. Os meus alunos vão me reconhecer, né? Você é séria demais, certo? E pouco mordaz. Aí os alunos é bom procurarem no dicionário a palavra mordaz, certo? Porque essas duas palavras me fizeram refletir, certo? Eu fui buscar na pós-graduação em ciência política um pouco disso que era parecido comigo, ou seja, um conhecimento mais sério, mais aprofundado, mais lento, né, que a pesquisa te permite. Então, para mim, essa experiência profissional um pouco frustrante acabou sendo muito reveladora, ou seja, eu descobri que não era exatamente no jornalismo de redação, no jornalismo comercial, que eu podia dar o melhor de mim, certo? Então, eu acredito que na universidade, na pesquisa universitária, encontrei um ambiente muito favorável, muito livre. A universidade brasileira, ela tem uma importância que a gente nunca deve deixar de enfatizar, né?
São poucos países no mundo, talvez nenhum país no mundo tenha uma universidade pública e gratuita na dimensão da universidade brasileira. E isso é de uma riqueza muito grande. Então, quando eu entrei para a UERJ também, essa realidade da universidade brasileira, ela foi se tornando mais clara para mim, não só como uma formação, né, mas com o seu papel social. O mestrado e doutorado foram um pouco diferentes. Eu fiz mestrado e doutorado numa instituição que mudou de nome. Na época era o IUPERJ, que era uma instituição privada ligada à Universidade Cândido Mendes, mas onde eu consegui fazer o mestrado e doutorado com bolsas públicas do governo, bolsas do CNPq e da CAPES, então com já um vínculo com esse sistema de financiamento público que permite a Universidade Brasileira de existir, porque até mesmo uma instituição privada como o IUPERJ, ele seria inviabilizado sem esse subsídio das bolsas, né, das agências públicas. Então, o mestrado e doutorado eu fiz no IUPERJ, que depois, em 2010, quando eu já não estava lá, o IUPERJ muda de nome, se torna IESP, e ele é absorvido pela UERJ. Então, essa instituição onde eu fiz a pós-graduação, ela continua existindo e hoje em dia ela faz parte da UERJ. Então, essa é outra coincidência que acabou reforçando o meu vínculo. No mestrado, eu estava pesquisando um objeto mais econômico, talvez, que era como que as mudanças neoliberais que estavam sendo promovidas pelo consenso de Washington, tá vendo? O objeto é datado, é de outro tempo, dos anos 90, né? Como é que essas mudanças estavam sendo sentidas em dois países diferentes, que eram a Costa Rica e a Nicarágua. Então eu fiz um estudo comparativo, mais ligado à política internacional. Nesse momento, quando eu estava acabando o mestrado, um grupo de alunos de pós-graduação, que estavam passando do mestrado para o doutorado, começou a manifestar um interesse em estudar os fenômenos da comunicação. Porque até então, na ciência política, você tinha, e até hoje às vezes ainda tem, um certo preconceito em relação aos fenômenos da comunicação, como se eles fossem menos importantes para a ciência política do que eleições, instituições, relações entre poderes, né, os objetos mais clássicos. Mas desde as eleições de 89, né, pelo menos na área da comunicação, já existia muita pesquisa desenvolvendo conhecimento sobre estratégias de persuasão, marketing político eleitoral, jornalismo político eleitoral. Então, né, alguns alunos, entre os quais eu mesma, Heloísa Dias, Vladimir Lombardo Jorge, Luciana Veiga, começamos a perguntar se não teria um professor para nos orientar nesse tema, né? Então, o professor Marcos Figueiredo, que até então era especialista em comportamento eleitoral, principalmente, mas ele tinha uma curiosidade, já tinha trabalhado em campanhas eleitorais e tinha um conhecimento sobre discurso persuasivo, discurso estratégico. Então, a gente formou esse grupo, que batizamos de DOXA, que foi um pioneiro, foi um grupo, né, um laboratório de pesquisa pioneiro nas pesquisas sobre comunicação e política no Brasil. Tornou-se uma referência, formou muita gente. E eu tive um vínculo muito longo e produtivo. A gente conseguiu fazer muitas parcerias com a UERJ, e o IUPERJ, inclusive o filme Arquitetos do Poder, que é um longa-metragem de 2010, que eu co-dirigi e participei também. Então, desde essa época, desde o doutorado, então, que eu venho trabalhando nos temas da comunicação e política. O doutorado, em particular, eu comecei em 96 e ele foi sobre a construção da política pelo cidadão comum. Ou seja, como é que as pessoas que não têm uma aproximação profissional, né, não são especialistas ou profissionais da política, mas votam, porque estamos numa democracia e todos votam, né? Como é que essas pessoas se informam? Como é que elas chegam às suas opiniões?
e escolhas, né? Quais são as atitudes políticas que conformam essas escolhas? Quais são as situações de comunicação em que essas pessoas se encontram? Então, eu fiz um estudo em profundidade com metodologias qualitativas, que também na ciência política não são tão comuns, e o trabalho foi publicado como um livro pela editora da Fundação Getúlio Vargas, editora FGV, em 2001. Desde então eu continuo estudando em várias frentes. Eu tenho trabalhos sobre jornalismo político, sobre propaganda e marketing eleitoral, sobre cultura política e opinião pública, e nos últimos anos sobre novas tecnologias de comunicação, redes sociais, política e eleições. O último trabalho importante que eu fiz com o grupo de pesquisa na pós-graduação da UERJ foi sobre o uso do WhatsApp na campanha do Bolsonaro de 2018. Teve alguma visibilidade e a gente, né, então também estava nesse esforço, nessa iniciativa de dar visibilidade, né, dar relevância às estratégias obscuras que já estavam sendo usadas em 2018. Digamos que é uma área que se consolida. Então eu participei também da construção dos organismos de pesquisa, ou seja, das associações de área, né? Hoje em dia a gente tem uma associação dos pesquisadores brasileiros de comunicação e política, e também tem áreas de comunicação e política dentro dos principais congressos de comunicação e de ciência política. Eu acho interessante acompanhar, eu acho que os exemplos que eu dei das associações são interessantes no sentido que eles ilustram essa consolidação, né? Como é que é uma área que surgiu pequena e, na verdade, pelas evidências, ou seja, a comunicação ela é cada vez mais central nos fenômenos políticos, tanto eleitorais quanto de governo, né? E isso foi ficando cada vez mais evidente. A gente tem um episódio depois do outro. É quase cansativo para os pesquisadores de comunicação política. Você tem a eleição do Trump, depois você tem o Brexit, depois você tem as eleições no Brasil, e cada um desses eventos é um prato cheio para estudar a relação entre a comunicação e a política, que então hoje ela é muito marcada pela importância dos meios conectados, né? Ou seja, das tecnologias em rede, do fato das pessoas estarem permanentemente em fluxos de informação e comunicação, dessa incerteza sobre o próprio estatuto da verdade, né? A gente às vezes trabalha com a ideia de fake news, eu não gosto muito do termo, né? Mas na verdade é uma realidade onde tudo se torna meio duvidoso, certo? Você tem poucas referências, as referências antigamente confiáveis, desde os partidos até os jornais, elas perdem credibilidade, né, muito rápido. E a gente então está num cenário de muita incerteza. Eu acho que a comunicação política é muito importante nesse momento, e eu vejo que tem muita gente com pesquisas super interessantes nessa frente. Muita gente trabalhando com Big Data, porque nesse cenário você tem uma quantidade de informações que você precisa ter tratamentos. Não quer dizer que não haja espaço para pesquisas qualitativas mais aprofundadas, mas tem que ter algum tratamento, uma abordagem que dê conta do volume mesmo de informação que a gente tem circulando. Desde que eu entrei na UERJ em 2004, eu entrei junto com as cotas. Eu sou do ano das cotas, né? E a minha relação com a UERJ foi uma relação de muita emoção. Quando eu entrei na UERJ para dar aula, é como se tivesse se abrido as portas de um outro mundo para mim, certo? Porque a UERJ é uma universidade, e já era em 2004, certo? A UERJ, mesmo antes das cotas, sempre foi uma universidade popular, uma universidade com um público suburbano, um público interiorano, certo? Então, você poder dar aula para essas pessoas, saindo de um universo tão limitado, restrito, da onde eu estava vindo, da minha formação, numa universidade particular, numa pós-graduação particular,
né? E de repente você poder participar, para mim, poder participar dessa experiência da universidade para todos, da universidade realmente pública, sempre me emocionou e sempre emociona. Todas as vezes que eu falo da UERJ, eu tenho esse mesmo sentimento de orgulho de poder participar de uma coisa tão grandiosa como é. Ai, tá vendo? Não pode ser assim. Como é a Universidade Pública Brasileira. E a gente tem que continuar lutando por ela. E essas primeiras turmas eram muito politizadas, teve isso de interessante. Você já tinha ali uma discussão e eu tive uma relação super carinhosa. Essas primeiras turmas me convidaram, eu fui, como é que chama aquela coisa? Quando tem paraninfa de turma, tive uma relação muito afetiva. Depois eu passei muitos anos muito concentrada na pós-graduação, né? Porque a gente teve esse desafio de consolidar uma pós-graduação que começou como um mestrado, nota 4, certo? Até quando eu saí da coordenação, nós éramos um programa com doutorado, nota 5. Então, essa é uma coisa também que eu tenho orgulho, mas a pós-graduação, ela demanda muito, ela é muito desgastante, certo? Então, esses anos que eu passei dedicada à pós-graduação é de muito envolvimento, tanto na instituição, né, quanto com a produção acadêmica do país, porque a gente tem, né, a universidade, em termos nacionais, produz muita troca, muito conhecimento, você tem congressos, revistas, sistemas de avaliação da própria universidade, né, das agências, do MEC. Então, tudo isso é um universo próprio. Como foi por onde eu entrei, eu sempre me identifiquei muito com essa parte da universidade e gostei muito de ter contribuído. Agora, nesse momento, estou desligada da pós-graduação, então estou novamente podendo me dedicar mais à graduação, às aulas para os alunos que estão entrando. Eu sempre dei aula para os primeiros períodos, primeiro, segundo período, que também é uma experiência interessante, emocionante. Os alunos estão chegando, né, do ensino médio, então ao mesmo tempo eles são muito empolgados, né, mas tem muitas coisas que eles não sabem, né, e muitos vícios do Enem, do ensino médio, coisas que depois ao longo da universidade vão mudando. Eu gosto de ter essa experiência, de receber os alunos que estão chegando para essa jornada, para essa experiência. Bom, primeiro eu acho que você tem o efeito das cotas, ele é visível, porque embora a universidade já fosse uma universidade popular, né, e, como eu falei, suburbana, interiorana, ela era menos negra, né, a universidade, ela fica muito mais colorida nesses 20 anos. Isso é uma das coisas que é bonito, é bacana de se observar. Não sei dizer muito bem o que eu percebo de mudança. A gente, às vezes, entre os velhos professores, a gente fica reclamando dos alunos, né? A gente fica, poxa, antigamente era melhor, os alunos de 20 anos atrás eram mais empenhados. Eu não sei se é papo de professor velho, né? Mas eu acho que existe uma dispersão maior, não só na universidade, já no ensino médio é possível a gente perceber isso, que tem muita informação circulando, né? E então, às vezes você seguir, né, seguir a orientação, né, seguir o currículo, ler aquilo que está sendo proposto, em vez de ler outras coisas mais fáceis, mais simples. Então, eu percebo isso, que existe talvez menos investimento, menos... Mas eu acho que é um sinal dos nossos tempos, não é uma coisa que esteja acontecendo só na UERJ, essa dispersão cognitiva da gente, que a gente está meio que vivendo. Mas aí eu posso falar as coisas que eu sempre falo para os meus alunos de primeiro e segundo período, quando eles estão chegando em sala de aula, sabe, pela primeira vez, porque eu acho que aquilo que uma universidade como a UERJ pode dar para os seus alunos não é substituível, certo? E não tem a ver com o domínio técnico sobre a tecnologia mais recente, porque isso é uma coisa que só o mercado vai te dar.
Nunca a universidade vai estar atualizada a ponto de ter nos laboratórios, na sala de aula, aquilo que está se usando de última tecnologia. Mas não é isso que importa, porque isso a gente domina rapidamente. O que importa é o conteúdo, é o repertório. Eu uso muito a palavra repertório, certo? A universidade, ela está formando o seu repertório. A universidade permite você ser um jornalista que não seja um jornalista superficial, certo? Uma universidade como a UERJ, com esse nível de excelência, de qualidade, a abrangência das disciplinas que são oferecidas, certo? Ela está qualificando os profissionais, ou seja, esse é visível, o jeito que os estudantes entram no primeiro, no segundo período e o jeito que eles, certo? Esse amadurecimento do conhecimento, do profissionalismo que acontece ao longo desses 4 anos. Então, eu acho que isso é uma ficha que vai caindo aos poucos, né? Porque é próprio também dos jovens ter muita segurança, né? Muita autoconfiança, achar que sabe muita coisa, certo? E, ao mesmo tempo, a universidade está no papel de dar uma educação adulta, certo? Ou seja, depende de cada estudante. Os estudantes é que tem que fazer esse percurso no sentido de entender, né, de perceber a diferença que a UERJ pode fazer. Não é automático, não é só entrar, ficar aqui 4 anos e vai sair diferente. Do outro lado, exige um querer, né, uma vontade, um investimento dos próprios alunos, né? Então, eu acho que eles chegam assim, mas acho que a universidade consegue fazer esse papel de se tornar importante, né? Dessa qualificação ser uma coisa que os alunos ao final conseguem perceber. Então, esses temas da política, eles são bastante áridos, né? E me fizeram muito mal pessoalmente. Como eu falei, eu estava estudando o WhatsApp do Bolsonaro em 2018. Essas são coisas que... E tem muita gente estudando, porque a relevância é evidente. Então, eu formei muita gente, tem professores e pesquisadores incríveis nessa área, e na verdade ela tem me interessado menos. Então eu estou agora mais interessada em fenômenos de consumo e anticonsumo. Eu acho que isso é uma das questões na nossa sociedade que ainda tem pouca reflexão, embora seja tão central que a gente praticamente vive em função do consumo, mas é algo que é muito naturalizado. E comunicação e consumo é uma área de pesquisa bastante importante, né? Existe pesquisa e literatura internacional a respeito, e eu penso talvez em algum projeto com esse objeto. Não necessariamente pesquisa, talvez de extensão. Já conversei com alguns colegas, com alguns alunos, eu acho que isso pode dar um material. Eu acho que esse tipo de preocupação e reflexão, ela pode se tornar materiais para consumo do público, materiais audiovisuais que abordem e ilustrem essas questões sobre o consumo. Então é isso que está me mobilizando mais em termos de objeto. Mas ainda não estou com nenhum projeto fechado. Aí foi muito interessante, foi um processo, foi um grande aprendizado. Na verdade, depois das eleições de 2002, que foram as eleições que o Lula finalmente conseguiu ganhar, depois de, né, foi a 4ª tentativa, a comunicação política dessa campanha de 2002 é um clássico, certo? Foi uma campanha que foi conduzida pelo Duda Mendonça, em que o PT fez uma concessão, digamos assim, às estratégias de comunicação. Ou seja, né, deixou de ser tão purista em termos de estratégia e se rendeu a certas práticas de convencimento. Então, tem tudo a ver com as coisas que eu estudo, que me interessam. E a gente nunca teve no Brasil um material que contasse um pouco a história do marketing eleitoral, das campanhas políticas no Brasil. Então, essas duas motivações me levaram a procurar o Vicente Ferraz, amigo pessoal, o diretor de cinema, a Marina Peçanha, que era uma ex-aluna de comunicação, que se tornou também depois diretora, editora, e eles disseram, não, isso dá um filme.
vamos procurar uma produtora. A gente conseguiu que a Urca Filmes, que é uma produtora média no Rio de Janeiro, se interessasse, conseguimos uma verba da Rio Filmes, então ele foi um filme feito muito profissionalmente. E a ideia sempre foi essa, ou seja, um filme para passar na televisão. Eu acho que às vezes a universidade é um pouco tímida, no sentido de transformar as coisas que a gente estuda, os conhecimentos que a gente estuda, em coisas que tenham uma circulação maior, de massa, né, que saiam da universidade, dos congressos. E, então, esse filme tinha essa intenção, de ele ser suficientemente acessível para qualquer pessoa assistir. E ele efetivamente passa na televisão, passa no Canal Brasil, além das universidades, então ele não é só para um público universitário. E, apesar do trabalho gigantesco que deu, levou anos, o cinema é uma coisa muito difícil. É bom os alunos saberem disso também quando eles entram aqui, porque todo mundo quer fazer cinema é lindo, né? Mas eu não faço outro filme, não, deu mais trabalho do que a minha tese de doutorado. Participou do Festival É Tudo Verdade, em 2010, que foi uma também conquista, apesar de não ter ganhado o prêmio, só de ser um dos 7 longas escolhidos para participar do festival, um festival conhecido de cinema, já também foi um prêmio para a gente. E eu entrei no projeto não como diretora, né? Entrei como consultora, roteirista, e ao longo do processo eu fui me tornando co-diretora também. Porque eu estava metida lá em tudo, estava fazendo edição, as entrevistas, é isso. Eu gosto. O único momento em que ser professor é muito frustrante é o momento de corrigir provas. Porque os alunos são muito convincentes, entendeu? Os alunos estão aqui fazendo, né, balançando a cabeça, e aí quando você vê a prova, você fala, não acredito. Mas de modo geral, eu acho que a gente como professor na universidade, na UERJ, eu tenho a sensação de estar contribuindo para um mundo melhor, ou seja, a gente, né, as disciplinas que eu dou, elas são bastante fundamentais, bastante formativas. Eu dou aula de política, introdução à política e argumentação e retórica, que eu acho que são disciplinas que ajudam a pensar e a criticar o mundo e a se posicionar, e eu acho que isso contribui para a formação de futuros profissionais de comunicação, seja em RP, jornal, que na verdade são denominações que são guarda-chuvas para os ofícios que esses jovens vão desempenhar depois. Então, eu tenho sempre um enorme prazer em dar aula, principalmente quando você vê que todo mundo fica quieto, começa a prestar atenção e o olho brilha porque tem, né, alguma coisa mudando, né, alguma coisa fazendo links e caindo fichas e abrindo os horizontes. Então, para mim, ensinar é uma coisa que me gratifica muito. É uma boa pergunta. Porque, na verdade, a comunicação ela surge como disciplina, né, mais recentemente, mas a comunicação faz parte da experiência humana por excelência. Então, você tem... os filósofos, de alguma forma, sempre falaram da comunicação, do pensamento. Né? Particularmente, política e retórica são 2 disciplinas clássicas e elas são fundamentais, né? Ou seja, elas fazem parte do cotidiano das pessoas. Então eu tento fazer essas 2 coisas, ou seja, mostrar isso, que a gente pode usar os clássicos para entender experiências contemporâneas, certo? Quando as experiências são universais, como é o caso da comunicação. Depois, os alunos terem a experiência de lidar com textos originais, com clássicos, às vezes escritos séculos atrás, é um desafio também, né? E um treinamento. Eu acho que isso também é uma coisa que, para alguns deles, acaba sendo uma descoberta. Eu consigo ler um texto desse tipo e eu posso tirar dele alguns ensinamentos.